Síndrome do namorado novo, cistite da lua de mel. Já escutou falar sobre esse termo? Ou o que isso tem relação aí, Sheila, com síndrome fúngica? Que o crescimento de fungo pode ocasionar, pode impulsionar uma infecção urinária? Vamos ligar os pontos. Eu sou a nutricionista Sheila Pacheco e essa é uma sequência de vídeos que acontecem todos os dias explicando a síndrome fúngica. E hoje o tema em especial é infecção urinária, infecções de repetição. E qual a relação desse eixo intestino, crescimento de fungos, proliferação de más bactérias, com alimentação, com nutrição, com aquilo que indica um sistema imunológico enfraquecido. Então vamos ligar os pontos hoje. Eu vou cumprimentar quem está aqui comigo ao vivo, então se você está assistindo esse conteúdo gravado, eu sugiro que entre ao vivo para você poder participar, fazer sua pergunta, interagir. Muito bom dia, pessoas bem nutridas. Deixa eu fixar o tema aqui de hoje. Quem aí já teve ou se recorda de um episódio de infecção urinária? Isso já aconteceu com você? Comigo já. Quem nunca teve um quadro aí de infecção urinária, né, gente? Isso é muito difícil não ter acontecido, mas é bem comum. Coloquem aqui se isso já aconteceu, o que você sentiu e qual foi o tratamento. Se foi medicação, se você teve ali uma avaliação da sua alimentação, observou o seu sistema imunológico, foi condicionado a ter um olhar diferente para aquilo que estava nutrindo ou enfraquecendo o seu corpo. Comenta aqui o que aconteceu, se você teve esse quadro de infecção urinária, que eu gostaria de saber. Bom dia! Bom dia, Aparecida, Yolanda, maravilhosa, Lari, Jordana, vamos com tudo! Bom, estou vendo aqui que muitas pessoas já tiveram. Olha só, a Elis colocou aqui que já teve 7 vezes no ano, uma a cada 2 meses. Isso não é incomum. Assim como o quadro de candidíase de repetição, a infecção urinária ela pode aparecer associada ou não a um quadro de candidíase. Não quer dizer que você vai ter uma coisa que você vai apresentar um outro quadro. Mas isso mostra, aponta fortemente que o sistema imunológico não consegue combater aquele crescimento de uma classe de bactérias que pode levar ali ao quadro de infecção urinária, que pode também levar a um quadro de cistite mais grave, uma infecção fúngica mais severa, mas é claro, se a pessoa não trata. E eu já convido a vocês a entender que nem sempre a infecção é só bacteriana. Há quadros, gente, de infecção urinária também causada por fungos, principalmente em casos de internação. É que identificar um problema fúngico é bem difícil, assim como por bactérias, porque quando o médico ele observa o seu quadro e ele acredita que ali é causado pela coli, é o tipozinho da bactéria que pode causar a infecção urinária, ele não consegue ter certeza absoluta, porque ele não necessariamente fez um exame. Às vezes faz até o exame de urina, identifica ali que há uma infecção, mas não necessariamente vem o nome da bactéria nesse exame. Então entra-se com teste, com classes de medicações, por isso que às vezes o quadro fica persistente, a pessoa tem um quadro 5 vezes, 6 vezes, vai testando aí antibiótico, e esse cenário, gente, de tentativa e erro com o uso de medicações pode impulsionar, pode levar a um quadro de infecções aí por fungo, porque você baixa também as boas bactérias, não tem como eliminar a sua bactéria ruim. Se eu uso um antibiótico, eu faço uma limpeza, mas não uma limpeza 100%. É uma limpeza que aí depende de cada organismo, que pode tirar aquela bactéria ruim, como não pode tirar a bactéria ruim e pode tirar a bactéria boa no lugar. Isso pode acontecer. Não estou falando que você não deve usar o antibiótico no caso de uma infecção urinária, mas é importante que você saiba que se você usa frequentemente um antibiótico para tratar isso e não rever a parte nutricional, é um forte indício de que você tenha que utilizar novamente aí a medicação, porque você não está fortalecendo aquilo que levou ao enfraquecimento do quadro. E antes de falar aí sobre os detalhes da alimentação, que pode ocasionar aí uma baixa desse sistema imunológico ou um sistema imunológico mais estressado, que causam reações e que pode levar ao quadro aí de infecção urinária, é importante a gente entender todos os gatilhos da infecção urinária.
Então, quando você pensa no ambiente, às vezes a mulher acredita que é só a questão da relação sexual, às vezes fica até com esse peso aí de achar que é o parceiro, que o ato em si já linka, né? Ah, eu vou ter o ato, isso pode me gerar uma infecção urinária ou até mesmo um quadro de candidíase. Mas, gente, esse bloqueio precisa ser quebrado e ampliado o olhar de que o nosso corpo, ele é repleto de bactérias e de fungos, e isso vai acontecer, essa presença, né, de bichinhos vai acontecer sempre. Não tem como a gente tirar esses bichinhos do nosso corpo e achar que eles não estarão mais aqui. Então, a bactéria que os médicos fazem o tratamento com o uso de antibiótico, que eles querem eliminar quando a mulher vai num consultório ginecológico ou vai numa emergência, ela é natural do meio. Ela é natural ali da região próxima ao ânus, por exemplo. Ela pode estar presente em vários lugares. Agora, o que vai fazer com que essa bactéria nos ataque ou não é a facilidade ali que eu mantenho, que eu permaneço vivendo para que esse gatilho seja ativado. E Sheila, então se não é só a questão do ato em si, o que pode ser, né? Melhor. Então, o que pode ser? Se eu sei que eu tenho meus cuidados, a questão básica ali de prevenção de infecção urinária, a questão da higiene, por conta da proximidade do ânus ali com a uretra, porque a da mulher é curtinha, a do homem é maior por conta do tamanho do pênis, né? Então, o caminhozinho ali da bactéria andar até chegar no lugar que ela pode fazer dano, o da mulher é mais rápido. Então, ser mulher já aumenta a chance de ter um problema. Então, tirando isso, tirando o uso de... me fugiu o nome. Daquilo, gente, que a mulher utiliza... do absorvente íntimo. Eita, quase não saiu. O absorvente íntimo utilizado de forma inadequada. A questão ali das relações, ter o cuidado. A questão do ambiente ali da cama. Os cuidados básicos que eu sei que a maioria que está acompanhando aqui o conteúdo já tem, tá? Então, eu pensando nisso, eu já tirei essas possibilidades. Agora eu entro para frente de fortalecimento do sistema imunológico. Então, o que eu posso fazer para que eu não deixe isso enfraquecido, para que eu faça a eliminação desses bichinhos da maneira mais sábia e que eu não precise a longo prazo ficar utilizando aí medicações o tempo todo. A primeira coisa, gente, é a solubilidade ali para eu eliminar o invasor. Então, como que eu faço para alcançar essa solubilidade? O que é isso, Sheila? É o solvente natural, a hidratação. Então, o básico, Sheila, tem que beber bastante água, isso eu já sei. Mas o beber bastante água, para a maioria das pessoas, é o beber água normal, de rotina. Eu estou com sede, eu vou lá e bebo água. Isso não é o mais adequado, gente. Já adianto para vocês que a gente tem que beber água, mesmo não estando com muita sede. A água, ela é um solvente que a gente tem que mandar o tempo todo para o nosso corpo. Então, acordou, envia água. Antes das refeições, envia água. E a água de qualidade, a água que é filtrada e a água também que é purificada. Então, se você tem dúvida da qualidade da água da sua casa e você apresenta um quadro de infecção de repetição, como a infecção urinária, reforço aqui que é importante você consumir um perfil de água de qualidade. Não tenho certeza se o filtro tá bom, vai para água mineral, tá? Até você ter a certeza de um filtro e purificador adequado. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Então, hoje, além de vocês entenderem o que tem a relação aí de bactéria e de fungo nesse eixo intestino, vagina e também ânus, é importante você entender a ação, o que você pode participar para não despertar esse gatilho. E esse primeiro ponto é o de extrema importância que eu vejo muitas e muitas falhas. A falha vem no básico, normalmente. O básico, às vezes, é esquecido, porque o básico é realizado, muitas vezes, em piloto automático, que é o natural. O nosso cérebro coloca isso em piloto automático para a gente economizar energia. Mas quando eu percebo que um problema está acontecendo repetidamente, com frequência, eu preciso parar, desativar o piloto automático e rever ponto por ponto. Então, é isso que eu vou conversar em detalhes hoje aqui com vocês e depois esclarecer as dúvidas. Primeiro, solvente natural, eu só elimino bactéria, eu só diminuo a presença do fungo no meu corpo se eu tenho esse solvente, tá? Solvente de qualidade. Segundo ponto, gente,
tem que parar de usar roupa íntima o tempo todo e de deixar o ambiente fechado propício do passeio ali da bactéria pelo lugar errado. Porque às vezes você entrou aí com uma suplementação chave, com uma alimentação adequada, com a terapia nutricional, mas permanece utilizando roupa que facilita ali o passeio dessa bactéria até a região que pode ocasionar a infecção urinária, até mesmo a infecção de repetição, como a candidíase, que elas podem, como eu disse, estar relacionadas, tá bem? Então tem que ficar aí um tempo sem calcinha, dentro de casa se quiser, tem que ficar sem usar calça jeans, roupas apertadas, isso não é legal, tá? A vagina não é um ambiente para ficar fechado o tempo todo, tá? Para usar roupas que ventilam, saia, vestido, então pensa nisso se você prestou atenção aí nos últimos meses, nas últimas semanas, ou quando isso aconteceu com você, para não acontecer de novo, se você estava tomando esse cuidado, estava deixando ventilar, tem que deixar ventilar, tá certo? E a questão da disbiose, que eu falo com frequência a diferença aqui para vocês de disbiose bacteriana e disbiose fúngica, porque eu sei que há uma confusão e muitas vezes a pessoa que tem um quadro de infecção urinária com frequência, a pessoa apresenta esse quadro de disbiose, que é o desequilíbrio do organismo. Sheila, a primeira vez que eu nunca tive esse problema antes, isso pode mostrar que eu estou num quadro de disbiose? Isso pode, se você já tem outros sinais e sintomas. Então, se você tem, além da infecção urinária, apareceu a infecção urinária de repente aí, e você apresenta outras queixas que podem estar relacionadas com a síndrome fúngica, então a candidíase, não precisa ser necessariamente ela, tá, gente? A micose, algum problema de pele, problema aí no couro cabeludo, o cabelo não está com a saúde que você espera, porque o lado de fora refletindo o que está acontecendo do lado de dentro. Então, isso é um indicativo da disbiose com prevalência fúngica, que pode indicar também aí a baixa de boas bactérias, tá bem? Então, olhando esse cenário, aí eu enxergo também a questão da minha monotonia alimentar e da minha superalimentação, muitas vezes associada com desnutrição. O que isso tem a ver? Eu como, mas o que eu como não é o suficiente para me nutrir. Então, eu como uma boa quantidade de alimentos, como até um prato colorido, legal, saudável, a partir daquilo que eu li, mas isso não é o suficiente para eu manter um bom fortalecimento para o meu corpo combater aí bactérias, vírus e fungos, tá faltando. E o outro ponto é a monotonia, a repetição de alimentos. Então, você vai olhar o cenário aí que está acontecendo, se dentro dos últimos 30 dias, por exemplo, quais são os alimentos que você mais repete? Há quanto tempo você repete esses alimentos? E já que você está repetindo aquilo que você não está consumindo, você encaixou ali suplementos específicos para corrigir essa falha? Se isso não está sendo feito, ou se talvez você nunca tenha pensado nisso, achamos aí um forte gatilho para infecção de repetição, inclusive infecção urinária. E a questão do absorvente, que até me fugiu o nome na hora que eu estava falando ali no começo, o absorvente íntimo, é porque agora, como usa-se bastante coletor, eu esqueço até a palavra do absorvente íntimo. Também tem que tomar cuidado, gente, com a questão do material, do tempo de uso. Qualquer gatilho externo pode causar um problema interno. Então, não só a questão de higienização, mas também com o material desse absorvente íntimo. Ou minha dicção, hoje sexta-feira, que o negócio tic-tac tá travando, tá? Então, o absorvente tem materiais que muitas vezes podem favorecer ali aquele meio que tem boas bactérias, que os fungos estão vivendo em harmonia, mas esse absorvente pode ter componentes que ativam as más bactérias, tá? Não é algo muito frequente, mas pode acontecer, tá? Até pela qualidade do algodão ou de pigmentos que tem ali, aquilo pode enfraquecer o seu sistema imunológico, tá? Pode enfraquecer. Qualquer componente externo que tenha algo que o seu corpo não reconhece como natural, pode enfraquecer o seu sistema imunológico. Mas dificilmente adianta vocês que uma coisa está isolada. Então, é causado só por um item. Normalmente, há uma associação. Então, quando há a síndrome do namorado novo, eu encontrei um boy magia, começamos ali a ter bastante relação e acontece alguma coisa, enfraqueceu, apareceu um problema aí bacteriano, fúngico, os dois ou cada um em um momento diferente, por exemplo,
isso é uma sinalização de que talvez a sua alimentação, a sua suplementação já não estava sendo suficiente para um caso de risco. Então aconteceu alguma coisa diferente, aumentou o risco, o seu corpo não consegue combater, tá? Eu vou usar como exemplo, gente, a questão da Covid. Por que algumas pessoas conseguem combater mais facilmente o vírus e outras não? Tem relação, claro, com o DNA, com o sistema imunológico, mas também tem muito a ver com a nutrição. Com aquilo que a pessoa já vinha fazendo para deixar ali a barreira dela forte, tá? E o que deixa a barreira de cada um forte depende aí dos sinais e sintomas que a pessoa apresenta. Tá? Então, tem todo esse histórico aí do uso de medicações e tudo mais que podem favorecer esse meio, tá bem? Tô lendo aqui as perguntas de vocês. Ó, a Laísa colocou que teve infecção urinária por várias vezes e só usou medicamentos. Isso é errado, gente. Qualquer doença que a gente tenha na face da terra, a gente tem que rever a terapia nutricional. Aqui em especial eu falo para vocês da síndrome fúngica e hoje infecção urinária, que pode estar relacionada com infecção bacteriana, mas também pode ser causada por fungos, tá? Como eu disse no começo. Mas sem terapia nutricional não há um corpo que vai envelhecer e ficar bem nutrido se eu não revejo essa parte. Vocês concordam comigo? Se eu estou envelhecendo, se eu estou num processo aí de declínio hormonal, meu corpo não está ficando mais forte, ele está ficando mais fraco. Se ele vai ficando mais fraco e eu não vou colocando estratégias para que, e estratégias que eu digo, gente, que hoje está ao alcance de todo mundo. Como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, no caso de uma infecção urinária, vocês já devem ter ouvido falar do tratamento associado como preventivo da cranberry. Já ouviram falar? Então, tem uma substância chamada demanose, que é colocado ali nos suplementos de cranberry, que podem ser usadas até como prevenção. Então, às vezes a mulher sabe ali que na relação, isso pode ser um gatilho para a infecção urinária. Assim como há estratégias para prevenir a candidíase de repetição após a relação sexual. Então, se eu sei que isso pode acontecer, eu posso usar um suplemento a meu favor para proteger o meu corpo, para ajudar na excreção ali daquilo que me faz mal. E esse componente presente, por exemplo, na cranberry, que são antocianinas, aquele composto vermelho forte, que é presente em outras frutas também, mas no caso dessa é especial para a questão da infecção urinária, isso ajuda muito. E é uma estratégia natural. E como uma pessoa vai várias e várias vezes no médico, recebe várias e várias vezes uma medicação e não é direcionado para um tratamento preventivo, não é revisto uma parte de terapia nutricional, isso é errado, tá? E mesmo que fosse a primeira vez, então você, mulher, que teve o primeiro quadro aí de infecção urinária, nem sabia o que estava acontecendo. Quem não sabe o que é um quadro de infecção urinária, que eu esqueci de falar aqui no começo, é aquela vontade louca de fazer xixi, você corre pro banheiro e só sai gotinhas. Só sai gotinhas. E aí você pode ter medo de tomar água, porque você vai ter essa sensação de querer ir no banheiro e dói. Mas, como eu disse, se você não tomar o solvente aí pra eliminar, você vai piorar o quadro. E aí aconteceu esse primeiro episódio com você, você foi até o médico, fez lá examezinho de urina, viu que é uma infecção urinária. Tomar aqui o seu antibiótico, 7 dias, 3 dias ou 15 dias e vai pra casa. É assim. E aí, fortalecer o corpo como? Se bactéria, se eu quero eliminar a bendita bactéria ruim e eu uso algo que também eliminam as boas, eu deixo a porta aberta para crescimento de fungo e também para eu adoecer possivelmente aí por outras coisas, até mesmo questões virais, que pode ser uma amidalite, por exemplo, alguma outra infecção. E é tudo um conjunto de coisas que podem acontecer, tá? Então é a famosa bola de neve. Então a bola de neve começa e depois se transforma numa avalanche. E não basta só medicação e hidratação, tem que se nutrir, tá bem? A Rá colocou aqui que as lives estão sendo assustadoras. Não, Rá, eu não quero te assustar, tá? A questão é, a gente precisa subir o nosso nível de conhecimento. E às vezes o conhecimento, ele realmente dá aquele boom inicial que pode balançar o nosso olhar para o passado e às vezes nos entristecer. Por que eu não fiz algo diferente lá atrás? Por que
foi feito isso comigo. Eu também tive essa sensação, eu também tive um olhar diferente para o meu passado e falei, nossa, por que eu tomei tantas medicações que eu poderia ter ajustado muitos pontos da alimentação e ter pulado essas etapas. Mas a gente não tem como mexer em passado. Passado é passado, vamos deixar lá. É olhar com sabedoria do hoje para frente e a partir de agora fazer o que é melhor para que você vença o quadro que você está passando e não passe mais por isso. Acabou. É um futuro melhor, é um ano melhor. Então é assim que a gente precisa ir virando as chaves e olhar de forma positiva para a informação. Então ela passou por 5 crises de cândida e agora está com infecção urinária. Como eu disse, é a bola de neve que vira avalanche. Isso tem tratamento, gente. Tem tratamento. Então, se você está aí no seu quadro, no seu primeiro, no seu segundo, no seu quinto, no seu 10º, tem tratamento. É claro que cada um tem a sua bagagem. Eu tive a minha, vocês têm a sua. Mas é importante ter uma ação diferente do que está sendo feito hoje. Se eu falo assim, Sheila, eu já fiz de tudo, já mexi na alimentação, não vejo resultado. E eu te pergunto, esse caminho funcionou? Não, não funcionou, ainda estou com problema. Então é o caminho errado. Não é o caminho certo. Se eu permaneço com o problema, eu não estou no caminho certo. Crescimento de fungo tem tratamento. Crescimento bacteriano, desbiose bacteriana, tem tratamento também. Só que a gente quer eliminar a dor, isso é normal e é aceitável. E a gente não tem que viver com dor, claro. Mas a gente não pode só querer tirar a dor e não pensar no que causou essa dor. E normalmente a causa está abraçadinha aí, não só com o fator do ambiente, com aquilo que a gente faz, onde a gente vive, com quem a gente se relaciona, mas com o que eu coloco na boca todos os dias. E não é para ser perfeito, nossa, tem que ser aquela alimentação lindona todos os dias. Claro que é maravilhoso comer alimentação linda, bonita e tudo mais, mas tem que ser algo que te nutre, te fortalece, que deixa o seu corpo aí preparado para lidar com aquilo que não é bom, inclusive com alimentos que não são bons. Porque o nosso corpo, ele precisa lidar com aquilo que não é bom de maneira sábia. Ah, eu tô comendo algo que eu sei que não tem tantos benefícios, mas o meu corpo, ele consegue passar isso pelo fígado, eliminar ali aquilo que não é interessante pelo rim, pelas fezes, pelo suor. O corpo tem que ter essa capacidade. Se há falhas nisso, isso mostra falha na nutrição. E quando eu falo para vocês nutrição e alimentação, são olhares diferentes, porque muitas vezes eu posso me alimentar e não estou me nutrindo. Eu posso tomar um café da manhã, comer, matar minha fome, mas não estou me nutrindo. E, consequentemente, isso favorece aí um quadro de infecção de repetição, tá bem? E não tem que ser assustador, gente. Eu sei que é assustador quando nós estamos sozinhos sem informação. E quando estamos lá só tomando medicação. Isso é assustador, tá? Eu sei porque passei por algo similar aí quando estava no meu primeiro quadro aí de eczema, tá? Associado com todos os outros sintomas de síndrome fúngica. A Cristina aqui falando que foi tratado com antibiótico. A Cris que falou que já teve até bactéria na bexiga. Às vezes, gente, a pessoa vai fazer um exame de rotina ginecológico e faz um exame que mostra a bactéria e tá sintomático, não tá sentindo nada. Isso não necessariamente precisa de tratamento, tá? Porque, como eu disse a vocês, bactéria e fungo é natural do meio. Se está assintomático, estou bem, estou sem sinais e sintomas, não necessariamente, claro que o médico vai te orientar, mas não necessariamente precisa já entrar com a classe de antibióticos. Até porque eu tenho que sempre pensar em pró e contra. Eu colocando isso, essa medicação vai me trazer mais benefícios ou pode me levar a mais malefícios e me levar a outras doenças? Então é esse acordo, essa conversa que precisa existir juntamente com o médico. Da mesma forma, quando eu penso no preventivo de suplementação. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não vou colocar esse suplemento porque eu vou gastar esse valor com suplemento, isso é bobagem. Um exemplo. Mas qual é o benefício desse suplemento comparado com a prevenção, lá na frente de eu não sentir dor, de me levar a uma melhor nutrição, de eu prevenir outras doenças, inclusive, tá? Então, esse preventivo, que muitas vezes é ignorado por uma questão de avaliação de benefício, ou até mesmo por não saber que existe, como eu citei aqui a questão da cranberry, tá? Por não saber que existe essa frente aí de prevenção, às vezes vai lá na frente e vai gastar muito mais
com antibióticos, com pomadas, com outras medicações, tá bem? Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Ó, a Fran colocou aqui o depoimento dela. Cheguei à síndrome fúngica pela presença de cândida na flora vaginal. Não tinha sintomas de candidíase durante o período menstrual. Tinha alguns sintomas que me incomodavam. Perfeito. Porque muitas vezes a candidíase em nível intestinal, ela dá os sinais e sintomas que não necessariamente é na região da vagina. Às vezes a pessoa pode até ter um corrimento diferente, que não é aquele corrimento branquinho, natural, às vezes aquele transparente pela questão do nível hormonal, do ciclo, né, próximo ali da menstruação, de lubrificação, e também o outro mais branquinho, mas associado àquilo, às vezes a mulher está com um corrimento diferente e não está tendo coceira e dor, mas já está apresentando outros sinais e sintomas de síndrome fúngica. Marcele colocou, cápsula de cavalinho cranberry ajuda? Eu sugiro mais tomar o chá de cavalinha, porque isso vai impulsionar o solúvel natural, o uso da água, associado com a cavalinha, que impulsiona a expulsão aí da bactéria. E o cranberry, você utiliza em forma de suplemento, tá? Aí, normalmente é em sachê, porque se você vai utilizar aí com a demanose, que é um suplemento colocado em conjunto com a cranberry, não cabe numa cápsula, tem que ser sachêzinho. Tô fazendo assim porque é um sachêzinho desse tamanho, tá? Rosana colocou aqui, qual seria o filtro adequado? Gente, quando vocês forem pesquisar sobre filtro, vocês vão ler lá no site da empresa. É purificador e é filtro? Porque filtro tira toxina do meio. Um exemplo é chumbo, alumínio. Isso é o filtrar. Purificar é tirar germes. Então eu vou tirar o risco de ter uma bactéria, um bichinho que pode me fazer mal. E não necessariamente um filtro de barro tem essa capacidade. E quando você está com o sistema imunológico enfraquecido, por exemplo, no quadro de infecção urinária, a qualidade da água sempre importa, né, gente? Mas quando estamos mais enfraquecidos, essa qualidade da água precisa tá legal, né? Imagina eu tô lá tomando uma água que pode ter um componente, um outro tipo de bichinho que pode me enfraquecer. Aí você fala, nossa, eu tô fazendo passo a passo, cuidando, mas não vejo melhora. E pode ser isso, tá? Ó, a Elis falando aqui das mudanças da alimentação, maravilha. É assim que tem que ser. Em relação ao uso, gente, de suplementos, o tempo de uso, normalmente é diferente quando eu penso em prevenção, quando eu penso em tratamento. Quando vocês forem ver esses suplementos, na caixinha, na embalagem, tem a recomendação. Então, se você pensa em prevenção, se você já tem uma predisposição, você teve outros momentos de infecção urinária, é importante você utilizar como fator preventivo. Então, você pode colocar ali na sua rotina entre 60 dias para você observar o fortalecimento do seu corpo associado à terapia nutricional. Então, ao passo a passo da alimentação, tirar os componentes alergênicos, aquilo que desfavorece a sua digestão, colocar isso como preventivo. Agora, se você está nesse quadro agora, atual, você vai ter que colocar uma dose de ataque, tá? Que aí é uma dose mais alta que depende muito da marca que você escolhe. É importante olhar na embalagem, na caixinha que você comprar, tá bem? E tome cuidado para não comprar um cranberry cheio de corante, aromatizante, coisas artificiais, tá? Porque aí vai enfraquecer o intestino e não vai ajudar muito, tá bom? A Sandra contando aqui que tem candidíase recorrente há mais de 1 ano e está afetando o casamento. Preciso mudar minha alimentação, pois comprimidos, cremes e pomadas não resolve. Há muitos relatos, muitas pessoas em tratamento que estão no método que venceram a síndrome fúngica com histórias semelhantes, e há casos de pessoas que carregam isso muitas vezes desde a infância. Isso é comum. E se isso é novo para você, está acontecendo no primeiro episódio agora, isso também é comum, mas não é normal. Então não é normal eu não ter uma vida sexual, não é normal meu corpo não se recuperar. Uma coisa é ficar doente, ficar 1 semana ruim, e na outra semana eu tô ótima, tô bem nutrida, tô me fortalecendo, estou adequada. Agora, conviver meses e meses com o problema é uma forte sinalização de que aquilo que você está comendo já não está mais adequado para a tua fase de vida. Precisa rever envelhecimento e alimentação. Então, entrar com terapia nutricional e fortalecer o corpo aí, possivelmente com alguns suplementos.
Então isso te ajuda, Sandra, e você pode viver o seu casamento em paz, tá? E é importante conversar aí com o seu parceiro, porque tem que ter essa troca. Às vezes no começo tem pessoas que têm vergonha de falar, até mesmo em casamento, né, gente? Às vezes a pessoa é tímida para entrar em certos detalhes, mas tem que ter essa conversa, vai ter que ter algum momento de se abrir até para você se libertar. E tirar esse peso também de achar que é só a questão do ato em si. Não é só o ato em si, pode ser um gatilho se tem brincadeiras, né, gente? Ai, tem um bichinho aqui. Se tem brincadeiras ali, ânus, vagina, não tem troca de preservativo, ou até mesmo é feito sem preservativo, claro, isso é um forte gatilho, porque a bactéria do ânus vai passar ali para a região da vagina. Mas se você já tem esses cuidados, se você já percebeu que não foi esse o principal gatilho, e mesmo assim, se foi esse o principal gatilho, você está no processo de envelhecimento natural e quer prevenir, é importante rever a parte aí da nutrição, tá bem? Deixa eu ver aqui. A Angel colocando aqui que mora no interior e tem dificuldade de comprar as coisas. Então, Angel, você tem que adaptar ao que você tem disponível ali no seu meio, tá? Talvez os suplementos, quem vai aderir à suplementação tem um pouco mais de dificuldade de achar dependendo do bairro. Isso é raro, porque internet facilitou a nossa vida. A gente encontra suplementos em qualquer lugar. Pode demorar um pouco mais para chegar, mas chega. Mas a alimentação local, você comprar aí os alimentos da sua região, isso já é o que precisa ser feito da parte da comida, claro, com os alimentos certos, tá? Porque às vezes, olha ali, está na moda usar a pasta de amendoim para um processo de emagrecimento, por exemplo. E aí tu começa a comer aí a pasta de amendoim e isso desfavorece o quadro de síndrome fúngica. Isso piora, apesar de você ter lido que era um alimento saudável. Eu uso esse exemplo forte porque era um alimento que eu consumia muito e que era um forte gatilho aí para a síndrome fúngica, tá? A Maria está perguntando quais as estratégias para prevenir a candidíase pós-relação. Uma primeira forma de você fazer a prevenção é a parte da nutrição já estar sendo feita. Então, o fator interno, então aquilo que você está comendo. Se você já pensou nisso, um ponto simples que você pode utilizar até hoje, se você for ter relação, é a questão da lubrificação estar associada com algo antimicrobiano. Então pensa ali na região da vagina, que tem os bichinhos naturais. Se eu uso um lubrificante que tem esse poder, como por exemplo o óleo de coco, isso já me ajuda ali na prevenção. Tem muitas mulheres que aquela seringa que vem nos cremes vaginais, tá? Que você coloca ali, faz o tratamento de 3 dias de antifúngico. Muitas mulheres podem utilizar aquela seringa higienizada e tudo mais. Parece uma seringa, mas não é uma seringa. E colocar o óleo de coco e inserir ali na vagina, tá? Antes, né, vai escorrer, vai sair aquele óleozinho, é normal, por isso que é bom colocar antes de dormir. E depois ali da relação também, porque já é uma forma de você fazer uma prevenção, tá? Porque o óleo de coco tem função antifúngica, antibactericida, antiviral. Então tem esse poder aí maravilhoso para a região íntima, tá bem? Então esse é um ponto aí fácil que dá para você aplicar desde hoje. A Cunha tá colocando aqui o exemplo da avó que foi internada. A questão da idade favorece o risco. E também, quando há internação, gente, saibam que casos que você consegue se manter bem em casa e receber tratamento é diferente de um caso de internação, quando o sistema imunológico da pessoa está muito, muito enfraquecido. E pode ter infecção urinária por fungo. Aí, às vezes, a sua avó recebeu antibiótico e o quadro dela estava fúngico, e aí o antibiótico baixou boa a bactéria e favoreceu ainda mais o crescimento do fungo. E aí isso pode levar a uma piora do quadro. Não estou falando que isso está acontecendo com a sua avó, mas pode acontecer, tá bem? A Cíntia falando aqui da gestação, que teve muita. Gestação é comum principalmente pela variação hormonal, assim como a mulher pode ter essa variação hormonal na TPM, na menstruação, e a gente tem que aprender a lidar bem com ela. Agora, eu já oriento que o olhar na gestação, assim como o olhar de uma mulher que não está grávida, ele é semelhante, tá? Às vezes a mulher fala, eu vou cuidar mais da alimentação e da suplementação porque eu estou grávida. Esse mesmo olhar tem que se manter quando não está grávida.
Então, a pré-concepção e a concepção precisa de superalimentação, tá? Superalimentação no sentido de você não ficar desnutrida, tá? Que isso é muito comum, gente. Há muita gente comendo e ficando desnutrido, porque não alcança aquilo que deveria. O alcance que eu cito a vocês é pensando em solo, pensando em rodízio alimentar, que não se respeita mais questão de sazonalidade. A gente não respeita mesmo isso, é muito difícil. E o solo também já não está mais propício a estar tão bem nutrido. Então, às vezes a pessoa come as mesmas coisas, vem o alimento dela de um solo que já não está tão legal, ela desconhece um pouco da parte de suplementação, nunca fez uma terapia nutricional e sempre recebeu aí de linha de frente medicações em cima de medicações, tá bem? Então, esse é um grande problema, tá? Então, mulheres maravilhosas, pessoas bem nutridas e homens também, tá? Porque homem também pode ter infecção urinária. Solúvel natural de qualidade, então vamos pontuar aqui, aquela água boa todos os dias, o tempo todo. Primeira coisa que você faz no dia, além de raspar a língua, quem tá no método sabe, né? Cuidar aí da saúde da boca, é a questão do solúvel natural, a questão de deixar ventilar, toda a parte ali íntima nossa da mulher tem que bater vento, gente, tem que deixar ventilar. A questão de receber um tratamento, persistir no tratamento medicamentoso sem terapia nutricional é uma grande falha, tem que tomar cuidado com isso. Se você continua fazendo, claro, antes você não tinha informação, mas agora você tem. Se você continuar fazendo isso, a chance de você ter infecção de repetição, uma atrás da outra, aumenta. É avalanche. Começa com a bola de neve. A medicação, ela não serve só para tratar e eliminar a dor, ela tem efeitos colaterais, nunca se esqueça disso, tá? Importante ler a bula. E saber que tem suplementos que previnem, tá? Assim como a cranberry, há outros suplementos que tratam e que previnem quadro. Associado com uma comida boa para sua fase de vida, primeiro terapia nutricional, depois alimentação em ciclos, respeitando a sua fase, a sua idade, isso tudo eu explico no método, passo a passo correto. Você respeitando isso, você fortalece o seu corpo. Gente, quem tá perdido, não sabe o que está acontecendo, não entende se está com síndrome fúngica, se há outros problemas, o evento que vai acontecer no dia 18, que é gratuito, eu vou explicar, vou ensinar os testes, como que você vai aplicar, o que você vai fazer para entender os seus sinais e sintomas. Então, é todo um passo a passo, em 3 dias, completo, para você virar uma chave e entender como que você pode recuperar a sua cronologia e o seu passado que levou ao quadro de talvez um adoecimento no momento. Ou melhor ainda, se você não está adoecida, como que você pode prevenir para não chegar num quadro aí de síndrome fúngica? Se está só com leves sinais e sintomas, o que você tem que fazer para não avançar? Tá? Então, eu tenho que pensar sempre nessas duas frentes. Então, o desafio vai começar dia 18. Eu sugiro que vocês se inscrevam, tem um link aqui no meu perfil e é gratuito e é online, tá? A ideia disso é que você faça um passo a passo, tá? De testes e de rastreamento aí de informações suas com a minha orientação para que você entenda o que está acontecendo aí do outro lado. Porque eu sei que é muita informação, todos os dias eu estou aqui conversando com vocês, contando detalhes sobre síndrome fúngica, sobre alimentação, sobre suplementos, mas juntar essas informações e visualizar isso tudo junto de uma forma organizada vai ficar muito mais fácil. Por isso o evento, tá? O desafio. Bom, pessoas maravilhosas, eu acho que eu respondi aqui todas as dúvidas. Vou fechar aqui com a questão do probiótico, que a Elis colocou ser indicado para infecção urinária de repetição. Eu já adianto que eu coloco novos hospedeiros no corpo quando eu já estou cuidando da parte nutricional e da parte de suplementação, também com frente de nutrição. Porque como que eu vou colocar um novo hospedeiro numa casa que não está construída ainda? Então, você vai morar numa casa que não tem reboco, que não tem cama, que não tem sofá. Então, essa é essa informação que o corpo manda para o probiótico quando é enviado sem cuidar da nutrição. Como que eu vou manter esse probiótico aqui, aumentar ali a proliferação de boas cepas, se eu não mando o que é necessário para essa proliferação, para esse crescimento, tá? Então, é errado usar só probiótico após o uso de antibióticos sem terapia nutricional. E eu vejo diversos vídeos, inclusive, gente, na internet, vídeos e posts que normalmente falam assim, usou o antibiótico, entra com probiótico. Parece até que rima. Usou o antibiótico, entra com probiótico.
Mas o que você está comendo? Quais são as outras deficiências que o seu corpo tem? Alguém conversou com você sobre isso? Sobre falhas de vitaminas? Inclusive o conteúdo de ontem foi sobre vitamina B12, um nutriente extremamente importante. Alguém falou isso para você? Se não falou, então pode ser que você esteja indo para o caminho errado. Eu te convido a ter um olhar um pouco mais amplo sobre o fungo, sobre bactéria, tá? Porque a síndrome fúngica, ela acontece mais rotineiramente do que vocês imaginam e muitas pessoas nem sabem da existência dela, tá bem? Então vamos com tudo, gente. Esse conteúdo vai continuar semana que vem de manhã e à noite. Semana que vem tem 7h59 live também, além da live da manhã. Eu convido vocês a deixarem as dúvidas no feed para que também eu possa responder e ajudar outras pessoas, caso eu não tenha respondido as suas dúvidas aqui, porque é muitas perguntas. E eu te confesso que eu uso óculos e nem sempre eu vejo aqui todas as perguntas de vocês. Eu vou passando e às vezes eu posso pular sem querer. Não é por mal, mas mande no feed que dentro do possível eu vou respondendo aí de acordo com os temas. E sempre vai ter um mix, gente, de temas de suplemento, de alimentação, de doença, para que tenha um envolvimento do todo, tá? Não dá para falar de uma parte do corpo de forma isolada sem falar de todo o organismo, porque não funciona de forma isolada, tá? Isso já caiu por terra. Então, ótima sexta para vocês e sugiro, faça a inscrição no desafio se você quer entender de verdade o que está acontecendo aí com você e deseja que esse ano seja diferente, que você tenha uma resposta diferente do seu corpo e que se você já entendeu que o caminho antigo aí não tá te levando à melhora que você espera. Então o link está no perfil, gente. Ótimo dia para vocês, aproveitem o fim de semana e até semana que vem.